Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta e eu tô aqui enfiado dentro do box para falar para vocês a continuação do nosso vídeo sobre banheiros. A gente falou no primeiro vídeo que era sobre as larguras, né, sobre os espaços ideais ou mínimos para a gente trabalhar os banheiros de forma confortável, só que a grande maioria das pessoas esquecem que a gente também tem que se preocupar com a altura das coisas e saber essas alturas de cabeça na hora de projetar um banheiro, porque faz toda a diferença. Aqui, por exemplo, dentro do box a gente tem o famoso nicho, né, o nicho embutido. Vocês podem notar que ele está mais ou menos na altura do meu peito, ou seja, a gente está falando mais ou menos numa altura aqui de 1,20 m em relação ao chão. Isso vai trazer um conforto e um acesso ao shampoo, né, aos elementos aqui muito melhor. A altura necessária, inclusive, para os shampoos aqui, a gente costuma trabalhar na faixa de 30 a 35 centímetros. Aí depende muito do cliente, do que ele vai colocar e quanto produto tem. Quando é banheiro de mulher, a gente cria até mais de um andar, porque senão não cabe tudo, hein? Aqui em cima a gente tem a janela. Isso aqui também é um elemento que as pessoas têm muita dúvida. Primeiro, onde pôr a janela? E a gente falou sobre isso lá no outro vídeo de banheiros. Mas, quando a gente fala de banheiro, a altura da janela é muito importante, porque ela não pode pegar da cabeça para baixo, justamente para dar privacidade para quem está dentro do chuveiro. Então sempre trabalhem com a janela, com o peitoril aqui, né? O peitoril seria a distância da janela até o chão de mais ou menos 1,40 m, 1,50 m. Tenta não trabalhar muito abaixo disso, porque você pode tirar o conforto e a segurança de quem está no banho. Pessoal, se tratando de box, a gente falou aí que 80 centímetros seria uma largura mínima aí para você ter um box já confortável. Porém, quando a gente trabalha com uma medida um pouquinho maior, igual a esse box que eu estou aqui, que é 90 centímetros, olha aqui, a gente já consegue ter uma outra mobilização e um outro conforto um pouco diferente. Quando você está num box como esse de 90, você tem uma boa articulação dos braços, e aí o nicho, né, esse recorte que a gente cria, inclusive, tira qualquer avanço dentro desses 90. E aí você tem uma circulação muito melhor e não esbarra no shampoo, não fica batendo na prateleira e consegue ter uma mobilização bem legal. Bom, e aí para dar sequência nisso, a gente precisa saber também como é que eu posiciono a minha hidráulica, cara. Tem muita gente que fala, cara, eu não sei, o pedreiro vai lá, põe em qualquer altura e fica tudo errado. Existe um padrão e eu vou mostrar para vocês. Vem aqui comigo, A gente tem aqui o acionador, que nesse caso é um monocomando. Tá? O que é um monocomando, para quem não sabe? Eu tenho água quente e fria e ele tem um único aparelho que regula, dependendo de como você aciona o quente e o frio, e aí você regula a temperatura. Esse cara aqui, mesmo sendo a água simples, só fria, ele tem que estar a 1,20 m do piso, como eu falei para vocês. Aqui em cima eu tenho os registros gerais do banheiro. Normalmente a entrada de água a gente traz aqui para o box, porque fica mais fácil e é uma área que, se der manutenção, eu estou numa área molhada, então eu não vou ter problema com vazamento, com troca de registro, com nada do tipo. E eles são sempre posicionados na altura de 1,80 m, tá? Que é uma altura que a grande maioria das pessoas tem alcance, porém é uma área de segurança. E o chuveiro em si, que vem aqui em cima, a gente vai instalar esse chuveiro normalmente a 2,20 m de altura, o ponto na parede, e logo acima dele a caixa elétrica, que vai aí a uns 2,30 m. Ali você tem uma margem de ajuste, você pode até trabalhar com o chuveiro em 2,10 m, a caixinha 2,20 m, mas dentro dessa faixa. Menos que isso o chuveiro fica muito baixo e muito mais que isso o chuveiro fica muito alto. E aí, quando a gente vem para essa área aqui do vaso, eu também falo para vocês que 80 centímetros é uma medida boa, né? Tem muita gente que fala, Caio, mas se eu usar 1 metro, se eu usar 90, gente, a partir de 80 fica a seu critério. É claro que se você deixar muito espaço, você vai jogar a bola em volta do vaso e eu acho que não tem necessidade. E olha só, aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com 80 centímetros de vaso, que é a medida que eu dei a sugestão para vocês. Isso é um padrão que a gente adota no escritório para quase todos os banheiros. E aí eu vou mostrar para vocês, assim como no box, quando você está usando um vaso sanitário com 80 centímetros, você também tem, veja, uma articulação tranquila, os braços não ficam pegando na pia, nem no box, e você ainda tem espaço para o papel, para a lixeira, tranquilamente, ducha higiênica e todos os outros elementos que a gente tem aqui ao lado do vaso. E ele funciona muito bem. Uma outra solução, se vocês notarem, que também ajuda, principalmente se o banheiro for um pouco mais estreito, são os nichos, principalmente para toalha, como esse aqui. Porque aí você coloca as toalhas para dentro da parede e tira qualquer avanço que possa incomodar ou atrapalhar no uso, tanto do vaso quanto da pia.
As pessoas também têm muita dúvida. Caio, eu quero fazer um espelho, que tamanho eu faço, como eu faço? Cara, o importante é, você precisa entender qual é a estatura média de uma pessoa. Você sabe? Se sabe, escreve aí. Qual é a sua altura? Deixa no comentário para mim, que depois a gente vai avaliar se funciona para você essa técnica. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm entre 1,5 m e 1,80 m, 1,90 m. Ou seja, existe uma faixa de medida aí que o espelho vai funcionar. Só que para eu posicionar o meu espelho, tem um outro elemento que é mais importante, que é a altura da pia. E esse sim, existe um padrão praticamente, eu acredito que universal, pelo menos os projetos que nós fizemos, quase todos eles, a gente usou a mesma medida, que é 90 centímetros do chão. Então, se vocês olharem um lavatório aqui, por exemplo, ó, essa distância até o piso, 90 centímetros. Caio, mas se a minha cuba for de apoio, não for essa cuba esculpida, né, o meu tampo não for esse, for aquela cuba de apoio que vai em cima da pedra, o topo da boca da cuba, 90 centímetros do chão. Sempre. Isso é uma regra e você seguindo essa regra, você pode ter certeza que o seu banheiro vai ter uma excelente ergonomia. E aí, partindo do princípio que a bancada tem 90 centímetros, o espelho ele pode começar a 1 metro, 1,10 m, no máximo 1,20 m, porque imagina só, uma pessoa com 1,50 m de altura, ela tem aqui na faixa da cabeça aproximadamente uns 30 centímetros. Se eu passar de 1,20 m, eu já começo a cortar a cara dessa pessoa, então evite isso ao máximo. Vai instalar um espelho, quer que ele fique numa boa altura, começa em 1,20 m. E aí o final do espelho também, o ideal é respeitar a altura máxima de uma pessoa, que é 1,90 m, 2 metros. Então de 1,20 m a 2 metros, 2,10 m, é uma excelente medida para você ter o seu espelho e para que ele funcione e pegue você o máximo possível. Óbvio que quanto mais baixo você inicia, mais você vai se ver, mas não comece acima de 1,20 m, porque senão vai ficar difícil de você se olhar no espelho. Pessoal, e para finalizar, vem a parte da pia. Nessa parte não existe uma medida certa, né? Existe um mínimo sim que eu aconselho, como eu falei para vocês no outro vídeo, de 80 centímetros. Aqui, por exemplo, a gente está usando 90, olha só. E 90 centímetros é uma medida muito confortável, como vocês podem ver. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com uma cuba que é esculpida, tem um bom espaço de bancada, mas não existe uma regra de tamanho, né? Principalmente para máximo. Tem muitos projetos que tem espaço, a gente faz bancadas de 1,5 m, 2 metros, com 2 cubas, com ilha de apoio. Gente, dá para brincar muito a partir daqui. A gente está falando lá no vídeo sobre medidas mínimas para que você tenha pelo menos um mínimo de conforto. E para fechar, a última coisa que é importante no banheiro é a largura total desse banheiro. Se você está construindo um banheiro novo ou está reformando e tem condição de repente trazer o seu banheiro para a largura melhor, né, ou confortável, que fique com um bom espaço, aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com um banheiro que tem mais ou menos 1,35 m. Ou seja, eu tenho uma boa largura. Se vocês notarem, eu estou transitando super bem aqui. Lá no vídeo eu até comento que uma medida boa é 1,20 m, por aí, ou seja, um banheiro um pouco menor que esse já atenderia tranquilamente. Então, toma muito cuidado com as medidas que você escolhe para que você tenha o seu banheiro confortável e não fique esbarrando nas coisas dentro dele.